quantidade de amostras é mais do Furnas, né? Do depósito. As amostras do Cururu chegaram na semana antes de eu vir para o campo, então só deu tempo de receber mesmo lá, mas já foram todas coletadas também. Agora é partir para a petrografia. Então, o que eu vou apresentar mais para vocês aqui é sobre o Furnas, né? O que é que a gente já tem até o momento, o que a gente pretende executar até esse final de ano aí de 2024. Então, eu acho que todo mundo já teve acesso, né? Quais são os objetivos, né? Do trabalho, que é o entendimento. Ô Sarney, eu queria comentar só uma coisa aí. O Furnas, esse conjunto aí, Furnas, Cururu, que vai até o Salobo, né? Depois tem essa bifurcação aí com o Paulo Afonso, que está dentro aí do cinzento, eles têm algumas características muito próprias, né? E tem uma discussão aí que já foi levantada por várias pessoas, e vai e volta. O último trabalho foi a tese da Poliana, e já teve também uns trabalhos do pessoal de Brasília, lá no Sanogo, que eles colocam até que o depósito está metamorfizado, que eu não acredito nisso, mas é a polêmica. A Poliana coloca um metamorfismo anterior à formação do depósito. E aí no Furnas, a gente tem aí na encaixante do Furnas rochas com silimanitas, com granada, e eu acho que valia a pena você selecionar essas rochas para dar uma estudada, tá? E participar dessa discussão, desse debate, ok? Que é muito importante a gente caracterizar isso aí no Salvador, né? Aí no trend do cinzento. Outra coisa é a seguinte: a gente fez uma amostra no granito Furnas, naquele trabalho com Tassinari, o Maurício Borba fez mais estudos, e lá no Furnas a idade que deu no granito é 2,5, e com aqueles mesmos problemas das idades 2,5 do Salobo, e lá está cheio de zircão hidrotermal de 2,5. Provavelmente esse granito é um granito mais velho, que os zircões foram alterados hidrotermalmente, né? E tem até zircão formado hidrotermalmente, zircões hidrotermalizados, que eu acho que vale a pena também você colocar essa polêmica aí na sua tese de doutorado, né? Você está fazendo um doutorado e aí tem que botar essas polêmicas aí para a gente tentar ter mais informações relacionadas ao trem de cinzento como um todo, né? Você está aí pegando agora a parte mais leste do trend, né? A Poliana trabalhou bem lá no 46, né? Que é a parte mais oeste, e você está pegando agora a parte mais leste, pegando o Cururu, que é intermediário. Então, assim, eu acho que você tem que ir agora dar uma lida, uma sugestão nessas teses todas que foram publicadas, nessa bibliografia toda disponível, selecionar as polêmicas que existem, ok? E tentar dar sua opinião sobre essas polêmicas, ok? E fazer trabalhos adicionais para poder entrar nessa discussão. Além da mineralização em si, da datação dos eventos de mineralização, né, que é um complemento ao trabalho da Silvandilha, que trabalhou muito na alteração hidrotermal, mas não datou. Então, assim, eu acho que você tem que dar uma olhada aí nessa polêmica como um todo e participar dela com sua opinião e com o seu trabalho. Isso aí a minha recomendação, beleza? Bem, quando você fizer geocronologia urânio-chumbo, até para caracterizar as rochas, faça também no tensiorráfico e os outros serras-raras, que aí no zircão, que aí vai te dar um campo de interpretação na petrologia da própria rocha encaixante e na evolução de Carajás como um todo, né? E aí os padrões de zircões hidrotermais, a gente já tem uma boa correlação hoje, tanto o trabalho do Maurício como o trabalho da Poliana, que já tem caminhos, né, que a gente pode seguir e identificar ou não esses zircões, okay? E aí vale a pena que você está no trend principal dos zircões hidrotermais, que é o cinzento.
258. E também está nesse contato aqui, né? Que seria essa granada biotita clorita com hidrotermalita, grunerita, magnetita, né? Que é onde tem as melhores quantidades, né? Os maiores teores de minério do depósito. Aqui de novo é o furo 128. Deixa eu voltar lá para vocês verem onde é que ele tá, né? Que eu acabei nem mostrando. Era para eu ter colocado. O furo 128 está no extremo oeste aqui, ó. Ele pega essa seção rica em sílica já, depois do dique. E é uma seção que a gente consegue identificar numa profundidade até boa, né? Molibdenita. E ele tá meio sozinho aqui, né? É o furo do extremo norte aqui dessa seção do depósito. Opa. Isso aqui. Então, de novo, essa molibdenita está associada à zona mineralizada e hospedada nessa rocha também rica em grunerita e magnetita. Aqui faltou eu acabei fazendo eu fiz um agrupamento, né, de litologias, né, que vocês podem ver aqui também que tem granada, então seria um hidrotermalita também a granada, né, grunerita, magnetita e almandina. Essa massa aqui de clorita com magnetita e a molibdenita aqui nessa região que tem associação com essa fratura. Aqui, Fernandão, coloquei aqui, ó, tem um mineral avermelhado, que eu suponho que seja albita também, e está nesse sistema aqui de alteração. É que não ficou muito bem aqui, mas acho que com a petrografia a gente vai conseguir ver essa relação entre esses minerais de alteração. E aí, outra coisa interessante é que está dando essa fratura, né, que corta isso. Todas as alterações. Então, mais uma todas as alterações. Boa, que aí a gente pode hierarquizar aí esse sistema, né? Se der idade diferente. Uhum. Isso. E por fim, o furo 149, que também está naquela porção oeste. E está nessa profundidade aqui de 295. E aqui a molibdenita nessa rocha também, que ela é classificada também com um hidrotermalito. Aqui ficou já mais no HDGM mesmo. Que é o HDG, perdão, que é esse vermelho aqui um pouco mais escuro. De novo, né, fraturas com albita, cortão dessa rocha folheada, né, com essas estruturas também que provocam pequenas falhas, né, pequenas fraturas, e a molibdenita está associada com essas fraturas aqui também, aparentemente, né, e a albita, né, de novo, né, nessa associação ou pelo menos próximo, né, da zona com ocorrência de molibdenita. Então, praticamente eu queria mostrar, né, essa amostragem que essa coleta que a gente fez do Furnas, que é o que já tem algum material para apresentar para vocês, em termos de quantidade de amostras e tal, e o que a gente já conseguiu despachar, né, para laboratórios externos, para laboratório externo também. Ô Zanei, eu acho que tem uma coisa que você podia olhar também, se você encontrar titanita, uraninita, aí nessas lâminas que você está fazendo aí da zona mineralizada, e se puder fazer datação in situ na lâmina, que aí a gente tem com precisão se está paralelo à foliação, se está cortando, né? Aí a amostra tem um significado mais detalhado do que um concentrado. Mais detalhado. E a gente sabe, nessa zona do cinzento, como Carajás e Souza, que você tem muita superposição de eventos mineralizantes, né? Ao longo do tempo geológico muito longo. E ter, se for possível, outros minerais datados, além da molibdenita, é super importante para contar a história nos seus mínimos detalhes, né? Porque, às vezes, com certeza, você pode ter outros minerais aí associados na petrografia, a gente vai acabar aparecendo isso,
que eu acho que valia a pena você tentar fazer uma coisa in situ aí na lâmina, uma coisa assim, porque te daria mais controle do que você está datando e que fase, né, você está trabalhando. A gente vê nessa amostra mesmo aí que essa albita aí, nessa vênula, ela é totalmente diferente da mineralização mais dúctil, né? Sim, com certeza. Onde essa molibdenita parece estar associada. Então, isso aí já tem um tempo geológico bem grande entre Com certeza. essas duas posições do próprio testemunho, né? Que a gente já conhece isso de outras áreas. Então, eu acho que você tinha que ficar atento também para esses outros minerais que podem ser datados. Para a gente não ter uma datação só de um mineral e aí a gente achar que datou o depósito na sua plenitude e aí datamos só uma fase ou um tipo de evolução, né, específica, não a sua totalidade, com todos os seus eventos superpostos. Não, com certeza, Fernando. Assim, ao longo da petrografia a gente vai já identificar mesmo esses minerais passíveis de datação e tentar mesmo fazer uma datação mais localizada, né? Mais pontual possível. Além de datar o sulfeto também, né? Que é o pirito e tal, dos dois depósitos. Então, as próximas etapas, né? Eu coloquei aqui no topo, preenchi a planilha de testemunhos amostrados, né? Que a professora colocou aí no e-mail. Acabou não dando tempo de ter feito isso, mas agora nessa minha folga eu já devo fazer nos primeiros dias. Finalizar a petrografia, né? Tanto de Cururu quanto Furnas. Expectativa que eu consiga terminar aí até agosto de 2024. Começar a fazer química mineral também, ali com o laboratório lá com o Amarão, né? Usando MEC. E geocronologia, urânio, chumbo, lutécio, hafnium, até o final do ano, né? Até novembro, mais ou menos. Isso é a nossa programação para esse ano, né? De 2024. Aqui é o que eu já coloco lá na proposta, né? Quais as idades, condições de formação de depósito de cururus, eventos mineralizantes ruptos são posteriores ou apenas uma precipitação distal, né? Dos depósitos. Quais as composições isotópicas do fluido, qual a relação de formação ferrífera. Isso a gente ainda vai tentar ver, de repente, com a química mineral, né? Das hematites e da magnetite, a gente consiga fazer uma distinção. As consequências, né, dessas reativações possíveis, né, que a gente sabe que tem reativação tectônica hidrotermal para as configurações atuais do depósito de cobre, né, na porção norte do Trem Cinzento. Então, aqui os resultados esperados, né, a gente tem a classificação das rochas encaixantes, não mineralizantes, geocronologia dos minerais de minério, né, a fase rútil, com clorito, hematita, proterozoico, né, que são as perguntas que a gente tenta sempre se responder, né? A gente olha sempre a questão da textura, né? A relação de corte, né, entre um e outro. Determinação geocronológica da rocha encaixante, hospedeiros, depósitos, por meio de análise isotópica zircão e granada, né? Fazer esse plus aí que o Fernando sugeriu, também que já está no roteiro mais ou menos nosso. Composições isotópicas de minerais de alteração geotermal e minério, influência dos eventos, né, tectônicos geotermais, a configuração do depósito. Um pouco dos materiais e métodos, pesquisa, petrografia que a gente está fazendo na UFPA, química mineral também na UFPA, geolitoquímica, os dados da Vale, com asterisco aqui, porque a gente dá para entender fazer mais alguma coisa, né, de litoquímica. A geocronologia, né, urânio de chumbo, geocronologia renil, ósmio, sulfetos, Universidade de Alberta, geocronologia lutécio rápido, UCPMS, em Granadas, geocronologia urânio tório sobre hélio, que isso daqui seria na apatita, se eu não me engano, né, que a gente consegue fazer. E análises isotópicas, né, isótopos de oxigênio, hidrogênio, carbono, enxofre, sulfetos e carbonatos. Sanei, mais uma conversinha aqui rápida. Teve um trabalho muito bom que foi apresentado, assisti, Morito me convidou lá no Pantera, no velho Pantera que a gente conhece.
Então, Uhum. eles pegaram amostras orientadas de testemunho, ok? E fizeram datações em titanitas in situ, considerando as Uhum. deformações. Então, eles conseguiram classificar de forma bem limpa, Boa. bem tipo o que Mabub fez também lá no Aquiri, que eu acho que foi muito bom também. O trabalho ficou limpo. As Uhum. estruturas mesoarqueanas, que tem um contexto destral, estruturas neo-arqueanas, que já tem uma cinemática sinistral, e encontraram um kink, uma dobra de tipo kick band, com titanita dentro, Uhum. que deu idade transamazônica, e com a movimentação destral. Então ele Boa. conseguiu datar as deformações e ainda marcar a cinemática das deformações distintas no tempo geológico. E fazendo o Certo. trabalho, no caso das titanitas, em lâminas. Então, titanitas, uraninitas, apatitas, o trabalho tem que ser feito in situ para você ter o controle dessa evolução. Né? Boa. Mas aí, Certo. qual é o ideal seu? É que a amostra estivesse orientada. Aí você vai dizer assim, mas nem todos os furos estão orientados. Mas aí você tem uma coisa que é muito legal, fazer a orientação reversa da seguinte forma. Mas você tem furos Uhum. orientados no furo e você sabe Sim. qual é a direção da foliação e o mergulho. Então você Sim. pode orientar a sua amostra através da orientação geral do FUNAS, ok? Rebatendo, né? Só. Isso. Aí Isso. você vai saber que aquela amostra sua, qual é a direção e o mergulho daquela foliação. E aí você pode fazer uma micro tectônica na lâmina, que você vai Uhum. datar. E aí vai te dar assim uma nobreza maior no teu trabalho, assim, um refino Certo. Com maior nas certeza. tuas interpretações, fazendo só uma coisinha assim que não é tão trabalhosa, mas que é muito elegante, né, para os Com trabalhos certeza. atuais. Vai dar um corpo muito grande. E só para concluir aqui, as minhas sugestões fazer um doutorado, um mestrado trabalhando é um negócio de doido, né? É só maluco Uhum. que faz isso. É. Mas no final é muito bom que você vai conseguir fazer essa transição, né? Você já fez mestrado, agora para o doutorado, mas você tem que ter uma disciplina muito grande. E você tem que separar um Vai. tempo para cuidar do seu doutorado. E muitas vezes esse tempo é nas nossas folgas, nas férias, nos finais de Uhum. semana, né? E alguma negociação que você faça aí com os chefes, né, para tirar algum tempo durante o período de trabalho. Mas geralmente vai ser no teu tempo, no tempo que é seu, Sim. né, que a É. empresa não gerencia, que você vai ter que se dedicar a Uhum. isso. Então, assim, Com é um certeza. período meio complexo mesmo, né? Você vai, às vezes, xingar, ficar pé da vida, que vai trabalhar mais do que o normal, mas com certeza É. vale a pena, tá? Vale a pena esse Não, com esforço. certeza. Com certeza, Fernando. É isso Eu aí. sei que eu preciso dar um gás aí, né? Vou tentar dar uma embalada agora aí, nesse final de semestre, para poder resolver pelo menos o problema da petrografia, que vai abrir justamente mais essa questão, né, da relação e tal, mineralógica, de alteração, esses possíveis minerais passíveis de datação, a gente já vai conseguir separar, né, a partir da petrografia. Então já vai clarear muito bem, né, a partir de quando eu finalizar, né, a petrografia. Mas beleza, Fernando. Valeu, cara, pelos toques aí, pelas sugestões. Tá anotado. Sanei, achei muito, muito legal. Estou bastante curiosa com os resultados das molibdenitas, né? Porque pelas fotos que você mostrou, tem contextos diferentes, tem gerações diferentes. Então, assim, acho que vai ser um resultado bem legal. Eu tenho algumas sugestões e alguns comentários, né? No trabalho da Silvandira, tem o trabalho da Maíra, que é um mestrado, e ele não ficou ele não está disponível. Eu acho que por algum problema ele não está no site, mas eu posso te passar. O trabalho da Maíra, tem até um artigo que a gente está submetendo. A Maíra está trabalhando na ERF, por coincidência. Ela estava no Boa Esperança e agora ela vai para o Furnas, assim, coincidência da vida. Ela estudou o Furnas quando ela estava na graduação e no mestrado, né? Acho que eu peguei a apresentação dela de um simpósio, né, professora? Pode ser sim.
E ela fez datação do granito, que seria o granito Furnas, mas ela pegou uma idade mais antiga que o Borba. Ela pegou o Mesoarqueano, pegou 2.9, alguma coisa, né? Mas eu acho que ela pegou uma face bem menos alterada. Eu lembro que foi num furo lá na extensão LW, e já estava um pouco fora daquela zona com muita magnetita, grunerita. O granito tinha cara de granito, sabe? Certo. E porque quando a gente está lá naquela zona de alto teor, a gente vê o granito completamente alterado. Sim. Então, talvez a cidade 2.5 seja mesmo esse evento hidrotermal muito forte, muito significativo, né? Mas é legal para você ter essas informações para depois fazer o modelo, né? Considerando, eu acho que é legal ter conhecimento desses dados. E também ela fez muito a parte de isótopos estáveis. Então, ela fez oxigênio, hidrogênio, enxofre, acho que carbono. E essa parte é uma parte muito trabalhosa em termos de necessidade de fazer separação física de minerais, ela é muito demorada. Então, até minha sugestão, não sei se é adequado ou não mudar, né? Mas seria investir mais nessa parte de microestrutural e datação, porque eu não sei se você vai ter tanto tempo para ficar na UFBA fazendo esse trabalho mecânico de separação. Eu não sei se Carlos Marcelo vai conseguir uns estagiários para você, mas assim, é uma coisa muito trabalhosa mesmo. Está em falta. Está em falta. Mas assim, a minha sugestão, a gente tem feito muita coisa em lâmina, como o Fernando contou, e a ideia é que a gente pode mapear a lâmina toda com TENSCAN, com TIMA, e achar esses minerais datáveis muito mais rapidamente do que se a gente fosse apenas pela petrografia. Então, a gente pode fazer análises que são mais rápidas, eu acho que vão trazer mais informação para o seu trabalho num tempo curto. Certeza. E a gente pode tentar datar. Eu vi que vocês vão datar no FPA, inclusive o Técio Rafno em Granada, que é uma coisa bem difícil da gente conseguir resultado por LA-ICP-MS, porque tem que ter uma quantidade de lutécio muito grande. Na Granada não tem tanto. Às vezes não tem. Mas aí eu acho que a ideia é essa, de fazer mapeamentos de lâminas de setores diferentes, pegando a trama mais foliada, dúctil, pegando essa trama tardia que está bem presente no setor NW, mapear isso, e a gente pode datar uma série de outros minerais, apatita, monazita, as micas, dá para datar, vai pegar o final, né, do proterozoico, titanita. E eu acho que é uma coisa que traria resultados muito bonitos. Acho que eu estou concordando com tudo que o Fernandão falou, de fazer a parte microestrutural e as datações, e a gente pode fazer essas datações, inclusive lá na Austrália, que foi o que eu escrevi, da gente fechar o nosso pacote analítico, ver quem precisa fazer esse tipo de análise para a gente fechar com eles, porque aí a gente tem que fechar um cronograma de quanto tempo vai levar essas análises, para a gente colocar dentro do tempo que a gente tem, né, do orçamento e do tempo. Mas é uma coisa que a gente pode conversar depois, se vocês tiverem interesse. Com certeza. E é uma coisa que vai ser bem importante, o Furnas é bem complexo, então ter esses dados seria muito legal, né? É só uma sugestão aí, mas aí depois vocês ficam... isso a gente pode conversar sobre isso depois também. Tá bom? Isso, Sané, é super interessante, porque é um complemento aos 2 mestrados que já tem lá no Furnas. Né? Então, é legal quando a gente faz um trabalho que se encaixe em toda a evolução que já fez lá. Não precisa repetir coisas que já foram feitas, não vai acrescentar nada. Cita o trabalho, cita a referência bibliográfica e avança no conhecimento. Eu acho que é bem legal. E como você está fazendo doutorado, é mais ou menos isso. Boa. Porque uma parte que faltou muito, tanto no trabalho da Silvandira quanto da Maíra, foi a parte cronológica.
A gente não tinha recurso na época, estava bem difícil, e aí conseguiu fazer a datação lá do zircão, que era mais fácil. Mas, assim, datar o principal, que era o minério, a gente não conseguiu na época. Então, acho que é a parte muito importante, né, que está aberta totalmente. O Carlos Marcelo. levantou a mão. Marcelo. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, agradeço. Bom, primeiramente, eu sou o desorientador do Sanei, né? Quem não me conhece. Estou chegando agora aqui com vocês, a primeira reunião que eu participo. Bom, bem interessante a discussão. Eu que sempre trabalhei mais para o oeste de Carajás, né? Agora que eu estou conhecendo mais Carajás, realmente o desafio é bem grande. Tá? Vocês, principalmente, que trabalham em empresa, conseguir desenvolver trabalho, mestrado, doutorado, trabalhando é um desafio muito grande. Né? Bom, o papo foi muito bom aqui com o Fernandão, com a Lena, as dicas foram muito boas. Né? E realmente, essa questão do Furnas, principalmente, né, os dados do Cururu a gente está ainda amadurecendo, mas eu acho que o desafio maior vai ser realmente no Furnas. Mas uma coisa que eu cheguei a conversar com o Sanei, ele precisa realmente, a gente chegou a discutir no campo, precisa trabalhar nas lâminas, né, que ainda realmente não foi falado. E eu tenho experiência para o oeste de Carajás, é a questão do metamorfismo. Né? O Fernandão falou bastante sobre isso. Eu acho que fica muito claro nas amostras aí que isso aí apresentou, a gente tem metamorfismo interessante nessas rochas. E pelo que eu vi, né, pela minha experiência que eu vi para o oeste de Carajás, e que é a continuidade dessas estruturas, isso vai até o Xingu, passando até mais para o oeste um pouco, a gente tem pelo menos 2 eventos metamórficos aí, um regional e um dinâmico. Isso precisa ser discutido. Cheguei a mostrar para o Sanei lá, calcopirita controlada na foliação, calcopirita posterior à foliação, superposta por alteração hidrotermal. Então, eu acho que é uma discussão que o Sanei vai ter que levantar, porque para mim está muito claro isso nas amostras. Isso tem influência direta no metamorfismo e tem influência direta nos momentos mineralizantes. Né? A gente pode ter momentos mineralizantes pré-metamórfico regional, cisalhante, né? Pode ser associado à mineralização no metamorfismo regional e um posterior no metamorfismo dinâmico. E isso daí muda completamente a história, mas precisa ser discutido esse metamorfismo. As texturas da granada, tá? Eu cheguei a conversar com o Sanei, tem algumas texturas realmente que são hidrotermais, mas eu vi algumas honestas exíticas, certo? Granadas formadas por blastese em metamorfismo em face anfibolito, que pode ser regional. E aí a gente precisa estudar isso, né? Separamos várias amostras, né? E é isso. E essa parte da fotografia, o Sanei vai ter que avançar bastante nisso, separar realmente o que é dinâmico, o que é regional, né? E tentar realmente fazer essas datações nos domínios estruturais corretamente. A molibdenita já foi, né? E a gente espera que o paraíso continue funcionando aqui para datar os sulfetos, principalmente calcopirita e pirita. O Marco Toro tem um método aqui para datar pontualmente, né? E a gente só precisa do argônio para datação. Então a gente vai contribuir bastante com essas idades. Eu realmente, a Lena foi perfeita na colocação dela com relação ao desafio dos outros estados, né? Eu gostaria muito que ele conseguisse fazer isso nos 4 anos, mas realmente um desafio muito grande com o tempo que ele tem de sobra, nas folgas, só para conseguir fazer tudo isso. Né? Só as datações, a geoquímica e a discussão geológica, né? Acho que já dá a tese de doutorado, que já é bastante coisa. Né? Mas se a gente conseguir fazer a parte dos óculos estáveis, quem sabe vai melhorar bastante ainda a discussão das alterações. Mas vamos ver o que ele vai conseguir nos próximos meses aí, né? E aí a gente vai ter novidade, espero ter novidade nas próximas reuniões. Obrigado, gente, era isso. Marcelo, espero o Sanei te levar para o campo e a gente conversa sobre metamorfismo. Sim. Porque se você vai sair da zona mineralizada, esse metamorfismo vai acabar, viu? Não, eu já conheço lá, eu fui em 2010 lá. É impressionante, Marcelo, é muito Marcelo, impressionante. Uma coisa que eu acho que a gente tem que contribuir nessa discussão é que a gente não consegue
discutir metamorfismo dentro do depósito. É muito difícil, muito complexo, porque você tem muita superposição de fases hidrotermais de alta temperatura, em cima, e crescimento de minerais que geralmente são metamórficos de forma hidrotermal, né? Mas assim, o ideal, Sarney e Carlos e Marcelo, é o seguinte, era a gente fazer uma geotravessa, sair do depósito, pegar uma estrada, Sarney, que tem afloramentos, e sair coletando amostras para fazer petrografia, se afastando do depósito. Que o ideal, para deixar limpo o processo, é você pegar uma zona que seja encaixante do depósito, mas que não tem influência hidrotermal do depósito. Aí realmente fica bem limpo se tiver um evento metamórfico. E aí, se tiver evento metamórfico, caracterizar a idade dele, porque a gente tem metamorfismo no mesoarqueano de 2.8 já marcado em Carajás inteiro, no oeste, no leste, no embasamento, assim por diante. A discussão inteira que vem é o metamorfismo neoarqueano. Existe ou não existe? É essa que é a discussão. Porque o mesoarqueano está muito mais do que claro que existe, sim. Tem lugares que vão no face fibolita, granulite, sim, no mesoarqueano. Então, sempre quando for trabalhar no metamorfismo, temos que datar o protólito. Senão, a gente se perde, certo? Em relação à evolução dessa questão, que é um pouco complexo, essa superposição, se tiver metamorfismo anterior, de uma zona hidrotermalizada de alta temperatura sobre o metamorfismo anterior. Então, a Poli tentou fazer isso, eu não achei que ficou legal as conclusões dela, para mim ficou meio embaralhadas. Datar com Lutécio e com Samário e dizer que as idades diferentes é porque uma é metamórfica e outra é hidrotermal, isso não convence. Ela explica muito, eu acho que ela vai ter problema, inclusive, de publicar isso, porque não é tão simples assim o processo. Então, assim, eu acho que tem que sair um pouco do depósito para estudar a questão das isóbaras metamórficas, né? E, como o nome já diz, o metamorfismo é regional, então ele tem que estar em toda a região, não localizado só em um minério. Beleza. O Sarney nos ajudou no doutorado da Poliana fazendo esses perfis regionais. E essas rochas com granada a gente só achava em cima do Furnas, próximo ao Paulo Afonso, que acho que é até uma outra história, chegando no Salobo, ou seja, só em depósitos. O resto é mar de granito e uns pedaços, umas lascas de bife e quartzito, né? Tem uns anfibolitos também, que eu acho que são mais antigos, mas esses anfibolitos também não tem granada. As bifes que a gente viu, eu até orientei um aluno de TCC aqui super simples, não tem nada metamórfico nas bifes que estão lá, que teoricamente são a Salobo Pojuca, né? O QT02, ele tem um furo muito bom que o Bruno descreveu, que a gente vê a passagem das bifes não hidrotermalizadas formando rochas com granada e grunerita, né? Isso, né, Bruno? Precisa publicar aí, né? Então, essas rochas aí, a gente viu isso em testemunho de sondagem. Lá no circular, claro, metamorfismo... Oi? Gustavo, no circular também você vê isso perfeitamente. No circular. Era até uma área interessante para fazer um trabalho de tese, de mestrado ou de doutorado. Sim, sim. E aí, claro que a gente tem outras dúvidas aí, acho que o Bruno vai mostrar, tem uma geração de granada lá que a gente fica no polo, né, no PGG, no caso do Pojuca, Grota Funda ali, que a gente tem dúvidas, né, e eu não tenho dúvidas que tem essas granadas que estão em metamorfismo dinâmico nas zonas de cisalhamento, mas essas metamórficas mesmo de metamorfismo regional, acho que o Sarney, ele andou muito com a Poliana, ele ajudou muito a Poliana. E a gente viu que não, a gente sai dos depósitos, são granitos, né, a maioria. E some mesmo. A granada some, né, das zonas de alteração, a zona de minério. E eu acho que bem localizado, né? Tanto no Cururu, no Salobo, né? Isso daí é bem nítido. Mas acho que uma coisa o Marcelo tá bem correto, que dá para diferenciar diferentes gerações tranquilamente de granada. Tem uma claramente hidrotermal que está associada com a silicificação, inclusive. Tem até uma desconfiança se aquela associada com esse fronte de silicificação não é realmente paleoproterozoica, está associada com o cigano. E tem aquela que está na foliação, que ela é sintectônica. Ela tem, assim, ela é claramente sintectônica em relação ao desenvolvimento de foliação.
E tem mais de uma foliação, isso também ocorre. Eu não sei se tem uma foliação neoarquiana, uma foliação também paliproterosóica, mas tem dois eventos de blastese de granada assim, tectônica, e depois tem uma hidrotermal. É um negócio bem... Geralmente, essas duas foliações, quando a gente encontra, tanto lá no trem do cinzento quanto no trem da Canaã, são foliações mesoarqueanas e foliações neoarqueanas. A gente não encontra ainda foliação dúctil proterozoica, né, ou transamazônica. Até então, pode ser que a gente vai datar lá e encontra. No Canaã, eu acho que a gente tem já. E tem outro detalhe interessante, é que tem granadas cálcicas ligadas aos escárnios, lá no Aquiri. Né? E pode ter em relação, mas é bem ligado aos granitos intrusivos proterozoicos, forma um escárnio com granadas de metamorfismo de contato no escárnio, que são cálcicas, bem diferentes das granadas mais férricas, mais almandina do sistema hidrotermal sintectônico com a deformação. E tem granadas lá no mesoarqueano, bem metamórfica mesmo, tudo direitinho. Então tem granada de tudo quanto é jeito.